presidente Bolsonaro fez uma fala muito violenta contra o público LGBT. Tá? Eu peço até desculpas por não falar sigla corretamente, por não falar aquela palavra que começa com G, vocês sabem, mas é que como eu vou reproduzir aqui um discurso violento do Bolsonaro, um discurso de ódio do Bolsonaro, eu corro o risco do vídeo ser enquadrado pela plataforma como sendo um vídeo que está propagando um ataque às minorias. E esse não é o nosso objetivo. Então tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque o que Bolsonaro fala pode prejudicar o canal. Então nós temos que tomar cuidado, porque eu não quero prejudicar o canal, eu não quero ter qualquer tipo de problema na plataforma, porque esse é um vídeo que precisa chegar a mais pessoas. Porque o ataque que o Bolsonaro fez hoje era um ataque pensado por parte do Bolsonaro, que revela o desespero de Bolsonaro de perder uma de suas últimas barreiras ou um dos seus últimos apoios, que é o apoio evangélico. Porque os evangélicos, em função da sucessão da bancada da Bíblia, quem que vai ser o representante da bancada da Bíblia, nós não sabemos, e há um racha entre os evangélicos que estão lá, os religiosos do Congresso Nacional. E uma parte desses religiosos começa a fazer sinalizações a Lula. Então há um medo do Bolsonaro que esses evangélicos acabem embarcando para a candidatura de Lula, acabem apoiando Lula. Então por isso que ele fez esse ataque, para reforçar o seu apoio ou para reforçar a sua posição perante o eleitorado evangélico, o eleitorado religioso. Eu vou ler o que Bolsonaro disse, claro, tomando alguns devidos cuidados para evitar qualquer tipo de sanção dentro da plataforma, mas antes eu peço o seu like. Então clique no botão de gostei, ative as notificações, claro. E na descrição você vai encontrar um link para o meu canal de lives. Nós fazemos lives todos os dias aqui no YouTube. Você pode interagir comigo lá, mandando a sua pergunta. É sempre uma interação muito prazerosa e é muito legal poder conversar e interagir com vocês. Tá? O Bolsonaro, vamos começar pela fala do Bolsonaro e depois a gente fala sobre os desdobramentos disso e vamos explicar o porquê com algumas outras reportagens sobre o apoio dos evangélicos a Lula. Aspas. A esquerda quer o poder, e a melhor maneira de chegar ao poder é destruindo os valores familiares. Nós temos que lembrar que um dos valores de Bolsonaro, um dos lemas do Bolsonaro durante a sua campanha de 2018 era Deus, pátria e família. E Bolsonaro fazia isso, claro, para se mostrar alguém religioso, para se mostrar alguém honesto e para se mostrar alguém que zelava pela pátria. Então quando ele falava, olha, Deus, eu sou temente a Deus. Se eu sou temente a Deus, portanto eu não vou roubar. Porque um dos mandamentos é não roubarás. Eu vou seguir os preceitos de Deus. Vou ser um governante temente a Deus. E se eu sou temente a Deus, não vou roubar, vou ser honesto, eu vou seguir os mandamentos. E portanto, eu vou honrar a minha pátria. Porque a pátria, até como era Deus, pátria e família. Então vou honrar a minha pátria porque eu não vou roubar. Eu vou fazer com que a minha pátria seja um lugar melhor. E se você votar em mim, você vai estar colaborando para que a pátria seja um lugar melhor para os seus filhos. Porque eu quero preservar a família. Então perceba que está muito bem relacionado esses três elementos, essa trindade do discurso bolsonarista lá em 2018. E ele fala que ele quer proteger a família, porque a família é um valor dos cristãos. A família de Jesus, Maria e José, tudo isso é muito valorizado, o núcleo familiar, até as igrejas católicas têm a semana da família, então é algo muito valorizado pelos cristãos. E quando ele fala que o PT quer destruir a família, ele está fazendo, claro, um aceno para a comunidade evangélica. Tivemos lá atrás um projeto de lei chamado 122, que passou na Câmara numa sessão à noite, ou seja, passou no escuro, na surdina, sem ninguém ver. Então eles estão trabalhando nos bastidores, tudo obscuro, por baixo do pano, para destruir a família. E eu não, né? É isso que o Bolsonaro está querendo falar. Não tinha ninguém presente. Nela, por exemplo, um padre ou pastor que porventura se negasse a realizar um casamento entre a pessoa do mesmo sexo, pegava 3 anos de cadeia. Foi uma briga enorme lá no Senado e acabou sendo arquivado depois, mas foi uma grande medida para tentar destruir os valores familiares e atacar diretamente no coração dos cristãos brasileiros. Então, ou seja, ele está conversando com os cristãos. Mas aí começa esse outro trecho aqui, e esse trecho exala muito preconceito e pode acabar provocando ataques às minorias. Porque nós vimos hoje, nós tivemos uma reportagem hoje no portal Metrópolis, que uma pessoa que era homem e depois virou mulher, como eu falei, peço até desculpas porque
pode acabar sendo enquadrado em um discurso... Deixa eu puxar a cadeira pra frente que ela tá raspando aqui. Pode ser enquadrado em um discurso depreciativo, então tem que tomar muito cuidado, ainda mais com esse conteúdo de vídeo que o Bolsonaro ataca diretamente as minorias. Então eu peço até as minhas escusas, como diria Sérgio Moro, entendeu? Por usar outros termos, né? Usar outros termos sinônimos. Com o passar do tempo, lá em 2010, tinha acabado as eleições e eu denunciei o tal PNH3, um projeto do PT, ou seja, o projeto do Lula, que tinha 180 capítulos voltados para outros tipos de família. Ninguém é contra duas pessoas conviverem no seu canto e vá ser feliz, ou seja, no seu canto, vá para lá, no seu canto, ou seja, longe de nós, é o que ele está falando. Isso é um discurso preconceituoso. Cada um faz o que bem entender da sua vida e quem acredita, né, vai ver depois como se entender lá na frente, quando deixar essa terra. A gente não entra nessa seara. Então, ou seja, o que ele está falando aqui é que aquelas pessoas, os homens que gostam de homens, mulheres que gostam de mulheres, estão entendendo? Eles vão para o inferno. É isso que o Bolsonaro está dizendo. Mas o Bolsonaro, ele está fazendo esse discurso porque há um enorme racha entre a comunidade evangélica. Prestem atenção. Eu já falei isso para vocês em um vídeo anterior. Disputa pelo comando da bancada evangélica no Congresso expõe roteiro de divergências. Áudios e vídeos vazados fomentam um confronto protagonizado pelos deputados Cezinha de Madureira e Sóceres Cavalcante. Porque nós temos a bancada da Bíblia, que é uma bancada muito poderosa, com muitos deputados e também senadores. E houve um racha. Uma parte dessa bancada da Bíblia, ela é composta por pessoas que seguem o Silas Malafaia. O Malafaia, ele não é político, ele não tem nenhum tipo de cargo e ele apoia o Bolsonaro. Entretanto, uma outra parcela começa a fazer acenos ao Lula, porque vê o Lula tendo grandes chances de vencer em 2022, ou seja, esse ano. E há uma tentativa, talvez, de mostrar mais apoio a alguém que está chegando perto de vencer as eleições. E a bancada do Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, já deixou muito claro para Bolsonaro que vai esperar o Bolsonaro melhorar a sua reputação nas pesquisas. Estou com vontade de tossir, até o mês de março. Depois disso, se o Bolsonaro não melhorar, vai pular fora, porque ficar perto do Bolsonaro pode significar um contágio negativo com a reputação do Bolsonaro baixa que pode prejudicar a eleição de novos quadros. E nós sabemos que durante a pandemia, aqueles que mais sofreram pela crise social, pela crise econômica e pela crise sanitária foram justamente aquelas pessoas da classes D e E. Ou seja, muitos evangélicos pertencem a essas classes. E nós estamos vendo as pesquisas de aprovação do Bolsonaro, o Datafolha principalmente, que é mais completo, que o Lula ele é melhor aprovado do que o Bolsonaro entre os evangélicos também. Então essa é uma questão importante. E por mais que alguns aloprados queiram falar que é tudo pesquisa fajuta, pesquisa fraudulenta, o Bolsonaro ele já está preparando a sua equipe de campanha e está colocando o Ciro Nogueira, o Onyx Lorenzoni, dentre outras pessoas, para interpretarem as pesquisas que saem. Ou seja, as pesquisas para o Bolsonaro são pesquisas verdadeiras. Ele pode falar que são mentirosas, mas ele considera como sendo pesquisas verdadeiras. E, portanto, ele leva esses resultados a sério para tomar as suas decisões. E a equipe de campanha do Bolsonaro está muito atenta a isso. E ele sabe que ele perdeu o prestígio que ele possuía com os evangélicos. E, em contrapartida, o Lula planeja avançar perante o eleitorado evangélico. Olhem só essa reportagem da Folha de São Paulo de hoje, dia 17 de novembro. PT busca alavancar Lula com programa de entrevistas para evangélicos. Lançamento em fevereiro faz parte de estratégia para melhorar a comunicação do partido e atrair religiosos. Então Bolsonaro está de cabelo em pé. Ele está querendo se proteger, ele está querendo se defender das investidas dos seus concorrentes com o eleitorado evangélico, que é um eleitorado muito caro para ele. E nós não podemos nos esquecer que Sérgio Moro também está fazendo investidas contra ou para o eleitorado evangélico, para o público religioso. E se o Bolsonaro perder o eleitorado para o Lula, existe uma chance do Lula vencer no primeiro turno. E se ele perder para o Moro, o Lula pode até não ganhar no primeiro turno, mas o Bolsonaro corre o risco de ficar fora, perdendo assim o seu espaço para o Sérgio Moro. Eu acho mais difícil isso acontecer. Mas se o Bolsonaro continuar se esforçando tanto assim para perder a eleição, pode ser que acabe inclusive acontecendo. Então ele faz esse ataque a uma minoria que não é muito aceita pelos religiosos, principalmente pelos evangélicos. Então ele tenta recuperar a postura como um guardião, entre aspas, da família,
barrando assim um avanço, seja petista ou seja morista, perante esse eleitorado, que é um eleitorado muito caro para ele. E eu sei que a aprovação de Bolsonaro está baixa nesse momento perante o eleitorado evangélico, mas nós temos que ver como que vai ser o apoio dos líderes religiosos, dos pastores ao Bolsonaro, porque os pastores eles têm um poder de influência perante o rebanho muito grande. E o Bolsonaro, na estratégia eleitoral dele para 2022, ele mira fidelizar as lideranças religiosas, os líderes evangélicos, enquanto o PT tem a estratégia de avançar perante os fiéis evangélicos, tá? Porque, como eu falei, a pandemia foi muito destrutiva e destruidora para uma camada de evangélicos das classes D e E. Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma vez eu encerro o vídeo pedindo as minhas desculpas por tentar aqui evitar usar algum termo que possa ser considerado como discurso de ódio aqui pela plataforma, mas nós temos que tomar todos os cuidados, ainda mais uma mensagem importante como essa, que é esclarecer o motivo do ataque vil e cruel do Bolsonaro. Se você gostou, clique no botão de gostei. Aqui na descrição você vai encontrar o link para o meu canal de lives e hoje à noite temos live.